Para pintar uma parede com 55 metros quadrados de área, um pintor gastou 5 litros de tinta. Se tivesse pintado apenas 22 metros quadrados, quantos litros de tinta teria gasto? Bom, essa questão é uma típica questão de regra de 3 simples, tá? Que foi cobrada no concurso de Guarda Municipal da Prefeitura de Pacujá de 2019, cuja banca organizadora foi a CETRED. Como que a gente resolve uma questão que envolve regra de 3 simples? A gente precisa, em primeiro lugar, identificar as grandezas que estão envolvidas no enunciado. Quais são essas grandezas? Primeiro, são os litros de tinta aqui, tá? É a quantidade de tinta, na verdade. Então, a gente pode escrever aqui, olha, tinta. Essa é uma grandeza, né? Uma quantidade que está em litros aqui no enunciado. Okay? E qual que é a outra grandeza envolvida nesse enunciado? É a área que vai ser pintada, né? Então, a gente vai colocar aqui a área da parede, que está em metros quadrados. É importante a gente sinalizar aqui qual é a unidade de medida usada para quantificar cada uma das grandezas, ok? Bom, agora que a gente já identificou as duas grandezas, vamos preencher aqui esse esquema. E para isso a gente vai ter que ler de novo. Olha, para pintar uma parede de 55 metros quadrados de área, quanto que ele gastou? Quanto que o pintor gastou? Um pintor gastou 5 litros de tinta. Então, 55 metros quadrados de área vai 5 litros de tinta. Se tivesse pintado 22 metros quadrados, então, se ele tivesse pintado 22 metros quadrados, quantos litros de tinta ele teria gasto? E aí, o que a gente vai fazer agora? Nós já montamos aqui o esquema para resolver. O que falta agora é analisar, é verificar se as grandezas, quantidade de tinta e quantidade, né, de área, a área que vai ser coberta por tinta, são grandezas direta ou inversamente proporcionais. E como que a gente faz isso? Olha, a gente pergunta aqui, se eu diminuir a quantidade de parede, veja que está diminuindo a área, né? Então, se eu diminuir a quantidade de parede que vai ser pintada, eu diminuo ou aumento a quantidade de tinta necessária? Eu diminuo, né, gente? Porque, assim, se eu estou pintando menos parede, eu vou precisar de menos tinta. Então, veja que as duas flechinhas, elas apontam para a mesma direção. Isso quer dizer que as duas grandezas são diretamente proporcionais. Essas flechinhas é só para a gente não esquecer, tá? O importante é, quando a gente diminui a quantidade de uma grandeza, a outra também diminui, então são grandezas diretamente proporcionais. O mesmo aconteceria se eu aumentasse a área da parede, né, a quantidade de parede que eu fosse pintar, eu teria que aumentar também a quantidade de tinta. Enfim, grandezas diretamente proporcionais aumentam com a outra ou diminuem com a outra. É o que acontece aqui. Então, como a gente sabe que são grandezas diretamente proporcionais, a gente já pode montar aqui a nossa proporção. 5 está para x, assim como 55 está para 22. E aí, eu tenho uma proporção. O que a gente faz quando a gente tem uma proporção? A gente pode multiplicar em cruz, certo? Em toda proporção. Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Quando eu tenho uma igualdade entre duas razões, eu posso multiplicar os meios, que isso vai ser igual, multiplicar no caso aqui os meios, que isso aqui vai ser igual ao produto dos extremos aqui, tá? Então, como que fica aí? Eu tenho x que multiplica 55 é igual a 55 vezes x. Isso aqui é igual a 5 que multiplica 22. Eu poderia colocar aqui 110, mas eu vou colocar assim mesmo, olha, que fica mais fácil simplificar depois, tá? 5 vezes 5 que multiplica 22. Aliás, a gente já poderia ter simplificado 55 com 22 aqui. Vamos fazer isso? Porque vai ficar bem mais prático ainda. Se eu dividir por 11, ó, por 11, 55 dividido por 11, aqui dá 5. 22 dividido por 11, aqui dá 2. Então, olha, o que eu posso fazer? Eu apaguei aqui, que eu vou fazer de novo a multiplicação. Olha, x que multiplica 5 é igual a 5x. Isso aqui é igual a 5 que multiplica 2 é igual a 10. Portanto, eu vou isolar o x no primeiro membro. O 5 que está multiplicando x no primeiro membro, esse 5 vai passar para o segundo membro.
dividindo 10. Então, fica 10 sobre 5. Isso aqui implica que x é igual. 10 dividido por 5 é igual a 2. 2 o quê? 2 litros, né? Porque a gente está calculando aqui a quantidade de tinta em litros. 2 litros. Portanto, olha, se esse pintor tivesse pintado apenas 22 metros quadrados da parede, ele teria gasto 2 litros de tinta. Aqui, então, x é igual a 2 litros de tinta. Portanto, a alternativa correta e o gabarito da questão é a alternativa B de